te adorar. Foi que eu nasci. Compra em mim.
nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque é uma noite de ceia, sim. É uma noite de trazermos à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós, tudo aquilo que o Senhor passou por nós. Como cantamos há pouco, o Senhor é grande. Que essa grandeza venha assim, Senhor, em nós e através de nós, e que ela possa se achegar assim, através das nossas vidas, na vida daqueles que precisam, daqueles que necessitam. Pai, que nesta noite, possamos ser lembrados, sim, e renovarmos, sim, o nosso compromisso de comunhão, compromisso de andar contigo, sim, porque é isso que importa. O Senhor está conosco, mas às vezes as circunstâncias, as adversidades da vida nos afastam de ti, então nos ajuda, Senhor. Que o Consolador, o Espírito Santo de Deus esteja presente, sim, sobre cada vida, cada família aqui representada, sobre esta nação, sobre esse estado, sobre esta cidade, sobre esta igreja. Pai, que a sua mão esteja estendida assim sobre este povo, que a tua alegria venha assim, Pai, sobre as nossas vidas. Graças te damos, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor fez, que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda vai fazer na vida de cada um aqui. Vamos trazer também nossos dízimos e ofertas, sim, para abençoar, para que a sua tenda seja estendida, sim, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa cada dízimo e cada oferta que for alçada neste gasofilaço, e que nos lembremos, sim, Pai, deste memorial da ceia do Senhor, que nos lembremos, sim, Pai, em todo o tempo, o quão importante é estar debaixo da tua vontade, debaixo do teu querer, debaixo do seu senhorio, que esse seu senhorio, que é ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, se renove a cada manhã, a cada dia em nossas vidas. É o que nós clamamos e te pedimos nesta noite. Muito obrigado, Jesus. Amém. Podemos nos levantar, pegar a ceia, aqueles que foram dizimar, fiquem à vontade. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem está feliz hoje? Eu estou feliz. Glória a Deus, né? O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Estamos aqui mais um ano juntos. Amém? Amém. Irmãos, prazer estar aqui nessa noite. Privilégio do Senhor nas nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor em primeiro lugar. Agradeço, sim, ao pastor por ter nos chamado para essa mensagem, a primeira mensagem do ano, pastor Chore. Eu creio que é um momento especial. É um momento que Deus nos preparou. E eu creio que Ele deu tempo suficiente para que nós pudéssemos, então, estarmos nos preparando para isso. Mas antes de começar, queria fazer uma oração rápida,
Paizinho querido, queremos agradecer a Ti, porque sabemos que o Senhor é aquele, Senhor, que conhece as nossas vidas. Sim, deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, Deus, nessa noite nós queremos entregar a Ti o nosso coração, nosso tudo a Ti, Senhor. Que os nossos pensamentos, que as nossas palavras, que os nossos ouvidos, Pai, possam estar, Senhor, todos eles voltados para Ti nesse momento. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos no nome de Jesus. Abençoa Teus filhos, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Irmãos, nesses dias, Deus tem falado algo aos nossos corações, o meu, da minha esposa. E é interessante porque Ele fala, e eu gosto até de me referir dessa forma. Ele fala comigo, mas Ele fala com ela também. E a mesma coisa que Ele está falando comigo, Ele está falando ao coração dela. Aquilo que Ele está mostrando para mim, está mostrando para ela também. E eu creio que isso é algo que eu chamaria de uma confirmação, sim, mas também de dizer que essa é a direção do Senhor para nós e para 2025, para a igreja do Senhor. Eu creio que Deus tem mostrado coisas em nossas vidas, tem nos dado oportunidades, e essas oportunidades, sem dúvida nenhuma, nós agradecemos cada uma delas ao Senhor sempre. A gente às vezes se faz de quietinhos, né? Se faz um pouquinho mais, evita falar algumas coisas, mas é porque nós queremos ouvir a voz do Senhor e queremos ter certeza daquilo que vamos fazer. Sabe, Deus falou para nós algo sobre andar com fé esses dias. Como é que nós podemos andar com fé em 2025? Nós poderíamos dizer que estão acontecendo tantas coisas no mundo, né? Aliás, quando se fala em guerras, quando se fala em catástrofes, né? A temperatura que está subindo, quando se fala de tantas coisas que acontecem, elas acontecem para todos, inclusive para nós que cremos no Senhor. Então, nós precisamos então ter uma atitude, nós precisamos ter uma forma de andar diante do Senhor. E eu creio que é isso que nós queremos estar conversando hoje com vocês. Eu me lembrei da história do sacrifício de Isaac, né? Abraão sendo chamado a sacrificar o seu filho Isaac. E isso está lá em Gênesis, capítulo 22. Se vocês puderem colocar, eu estou usando a versão ARC, tá? Eu gosto dessa versão. Então eu queria ler com vocês alguns versículos. Vamos ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim. Aqui fica mais fácil de ler. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Eu queria que vocês comecem a prestar atenção. Eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui. Ao segundo, eis-me aqui, meu filho.
E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-os sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Mais um. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único. Amém. Sabe, irmãos, eu queria que nessa primeira passagem que nós lemos, e eu já fiz 3 vezes assim, né? Eis-me aqui. Se tem algo que Deus está esperando de mim e de você para 2025, que quando você ouvir a voz de Deus, você diga: eis-me aqui. Eu quero sim, sabe? Mas vocês vejam a situação de Abraão. Deus pede a Abraão que pegue o seu filho único. Ou seja, é como se eu falasse assim: vou pegar o meu filho único e vou entregá-lo a Deus. Vou sacrificá-lo. Vou dar a Ele. Vou dar algo, vou dar o meu melhor. Eu não sei o que Deus pode nos pedir para 2025. Mas Deus pode sim te pedir algo nesse ano. E você, sabe, eu quero que você aprenda a responder dessa forma. Eis-me aqui, Senhor. Sabe, e à medida que Abraão foi caminhando e foi chegando ao lugar, e ele viu o monte, e ele falou para os servos: fiquem aqui, que eu e meu filho, nós vamos até lá, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Olha só o posicionamento que esse homem está demonstrando nesse texto. De que, embora ele tenha que dar o seu filho, ele sabe que ele vai até lá e vai voltar com o filho dele. Eu creio que ele já deveria estar especulando, imaginando: Deus vai ter que fazer um milagre. Deus vai ter que ressuscitar esse menino. Deus vai ter que ressuscitar esse sonho. Deus vai ter que mudar essa situação. Porque eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu. E aí então o filho e ele chegando lá ao monte, chega lá, Abraão começa a preparar o altar do Senhor, coloca a lenha, coloca tudo em ordem, pega o cutelo, né? Coloca Isaque lá, mas Isaque, um pouquinho antes, pergunta para ele: mas pai, cadê o cordeiro? Né? E ele fala, e ele sempre, o tempo todo, ele está dizendo: filho, Deus está no controle. Até que então ele coloca o filho dele, ameaça não, ele ia imolar o filho dele, e o anjo então brada do céu, vai falar: Abraão, Abraão, não faça isso. E ele falou: eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor falou. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda que Deus está, sim, querendo que eu e você, em 2025, sejamos prontos a ouvir a voz dEle. Prontos a dizer: eis-me aqui. Prontos a dizer que, embora pareça que essa situação não seja a melhor, mas se Deus está te pedindo, está falando com você, você fala: Senhor, eis-me aqui. Faz a sua vontade na minha vida. Eu queria continuar o texto, versículos 13 e 14. É interessante aqui porque: então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. 14, por favor. E chamou
Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Sabe, irmãos, aqui existe eu creio que uma chave importante para nós olharmos. Primeiro, eis-me aqui, é ouvirmos a voz de Deus e falar, não, Senhor, eu vou fazer isso. Mas, Senhor, parece que isso não vai dar certo. Senhor, mas se o Senhor me pediu, eu vou fazer. Eu quero fazer a sua vontade. E está lá, então, Abraão, o anjo fala para ele, não faça isso. Ele falou, ok, Senhor. E aí ele olhou e ele viu que havia a provisão ali. No mesmo momento em que tudo indicava que ele tinha que sacrificar o filho dele, daqui a pouco tudo mudou de uma hora para outra. Porque o Senhor proveu. Porque ele preparou um altar para o Senhor. Aquele altar estava pronto, não para sacrificar o seu filho, para sacrificar um cordeiro, como era o costume na época. E aí então o Senhor provê um carneiro para esse holocausto. E então, daí ele diz, a partir de então, ele começa a declarar então que no monte do Senhor há provisão. Sabe, irmãos, na presença de Deus há provisão. Quando nós entramos na presença de Deus e permanecemos na presença de Deus, independente da forma, do momento, daquilo que nós passamos, Deus vai prover. Deus vai prover. Jeová Jirê, né? Deus proverá. Ele é o Deus que provê na hora que nós realmente precisamos. Amém? Aí os versículos 15 a 18, por favor. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Deus me mostra, Deus me fala, né, aqui, que a obediência gera as promessas. Quando eu sou obediente, Deus vai gerar promessas na minha vida. Sabe, na minha vida, na sua vida. E eu creio que quando nós estamos, sim, diante do Senhor, vivendo com o Senhor, descansando no Senhor, nos entregando ao Senhor, crendo que Ele está na direção de todas as coisas, na obediência, Deus vai gerar promessas na sua vida, no seu caminhar. E creia, espere, confie, e Deus vai seguir. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Que exemplo de fé, né? O de Abraão. Tanto que Abraão é conhecido como o pai da fé. Se a gente tiver um pouquinho da fé que Abraão teve, eu acho que a gente já vai longe, né? E eu queria falar de um texto, Marcelo gosta da ARC, eu gosto da NVI, se vocês puderem deixar na NVI, nem tudo a gente combina, tá bom, irmãos? Mas eu queria falar de um exemplo, na verdade, um pouco ao contrário do que foi de Isaac. Está lá em Lucas 8, de 22 a 25, um texto super conhecido, que é Jesus, quando Jesus está dormindo no barco e vem a tempestade. Então, no versículo 22, fala assim, certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo.
25. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Até aqui. Sabe, irmãos, muitas vezes nas nossas vidas, o vendaval chega, o mar fica agitado, o vento é forte. Mas Jesus tinha dito, nós vamos para o outro lado. Jesus descansou. Ele já tinha dito, nós vamos para o outro lado. Então, qual parte será que os discípulos não entenderam de que Jesus já tinha dito que nós vamos para o outro lado? E Jesus nos fala também tantas coisas, tantas vezes. Eu farei isso, eu cuido de você nisso, eu cuido da sua família, Jesus está cuidando das nossas vidas todo o tempo. Né? A palavra de Deus fala que o Senhor nunca dorme. Não é verdade, irmãos? Mas os discípulos viram a circunstância, viram os ventos fortes, o mar agitado e tiveram medo. Talvez eu e você, tivéssemos medo também, não é verdade? Eu acho que muitas vezes a gente tem essa sensação, a gente passa situações difíceis nas nossas vidas, que o medo vem e quer tomar conta do nosso coração. Mas Jesus nos faz lembrar que Ele está no barco. E se Ele disse que iria para o outro lado, a gente vai chegar no outro lado. Sabe, que neste ano de 2025, eu e você, não nos esqueçamos que o Senhor está no nosso barco. Amém? Que o Espírito Santo, que, como já foi dito, que é o ajudador, o consolador, Ele nos faça lembrar de que o Senhor está no barco. Amém? Que Ele tem promessas para nós. E aquelas promessas que o Senhor faz, elas se cumprirão. Por quê? Porque a palavra diz também que Ele não é homem para mentir. Ele não é homem, Ele é fiel, Ele é justo, Ele cumpre a sua palavra. Amém? Então, que eu e você nos lembremos, cada dia das nossas vidas, durante este ano, o ano que vem e tudo mais, mas vamos falar deste ano. Jesus está no barco. Amém? Então, que o vento, que às vezes pode bater um pouquinho mais forte, não te faça perder a fé. Sabe, que o mar agitado não te faça perder a fé, porque Jesus está no barco e Ele disse, nós vamos para o outro lado. Amém? Sabe, eu queria também falar de uma outra história, que, puxa vida, eu gosto demais desse texto, e a gente poderia aqui estar falando horas sobre esse texto, mas então nós vamos enxugar um pouquinho e falar só do que está aqui no que diz respeito ao tema de Deus no controle das nossas vidas. Vamos ler lá em 1 Reis, a gente não vai ler tudo, tá? Tá em 1 Reis 19, do 1 a 15. É a história de Elias, do profeta Elias. Né? Então, eu vou ler alguns versículos. Então, o versículo 1 fala assim, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida deles, com a deles. 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Até aqui, por enquanto. Aí depois, no 4, né, fala que então Elias ele se senta, né, e debaixo de um pé de gesta, não sei o que é gesta, não pesquisei, é uma árvore. Ele se senta e ele ora pedindo o quê? A morte. O profeta Elias. Então, fala ali, ó, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Aí, continuando no 4. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. No 5. Depois se deitou e debaixo da árvore e dormiu. No 6, só no finalzinho, fala assim, que
que havia pão assado sobre as asas, sobre as brasas quentes. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Aí, no versículo 7, fala assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. O 8 eu quero ler. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Até aqui, por enquanto. Sabe, Elias era um profeta do Senhor, né? Elias, no capítulo anterior, esse capítulo 19, no capítulo anterior, ele tinha enfrentado 450 profetas de Baal, né? Elias foi aquele profeta que orou para que Deus mandasse fogo dos céus e consumisse o holocausto, e isso aconteceu. Elias foi aquele homem que orou para que chovesse, e choveu. Então, Elias era um homem de Deus, um homem cheio do poder de Deus, um homem que Deus falava com ele, e ele era usado para falar com o povo, né? Esse Elias, diante da ameaça de Jezabel, a mulher do rei, diz que teve medo. Elias. Então, a gente fala assim, meu Deus, Elias, o profeta, aquele que enfrentou tudo isso, teve medo de Jezabel. Não é incrível isso, assim, né? Difícil até da gente entender, mas ele teve medo de Jezabel. E fala que, então, ele orou pedindo a morte. Isso também me deixou intrigada, porque se ele está pedindo a morte, então morre, né? Deixa a Jezabel matá-lo, né? Mas não era isso. Não era isso. Ele não queria, de fato, morrer. Mas a palavra fala que ele estava cansado. Ele estava desanimado. E ele deitou e dormiu. Deitou embaixo da árvore e dormiu. Viu lá o pão na brasa, comeu o pão e diz que dormiu de novo, né? Quantas vezes nós somos assim também? Deus fala conosco, Deus dá comida, Deus dá o alimento, e nós cansamos, desanimamos, temos medo. Apesar de ter comido a palavra, né, de ter comido o pão, que é a palavra, ele continuou desanimado. Ele continuou ali pedindo a morte. Então, ali no versículo 8, né, no versículo 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Diz no 8, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Aqui eu parei nesse pedaço e falei assim, bom, então agora comeu, bebeu, viajou 40 dias, viajou 40 noites, uhul, né? É o novo Elias, é o mesmo Elias de antes, agora é o Elias cheio de fé, de coragem, de ousadia, né? Porque viajou, comeu, se fortaleceu, viajou, uhul, Elias está de volta, né? Mas vamos ver o que acontece. Fala no 9. Ali, depois das 40 dias, 40 noites, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Sabe, ele, apesar de ter viajado todos aqueles dias, a gente acha que Elias já estava de volta, mas ele entra na caverna. E nós, às vezes, entramos na caverna. A gente tenta se fortalecer, a gente faz um esforço, vai um pouquinho, mas vira e vai para a caverna. Sabe, o que o Senhor falou ao meu coração, nesse texto,
é de que não é o nosso esforço. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos conduz. É o Senhor quem nos ajuda. Na nossa força, a gente pode até viajar 40 dias, 40 noites. Mas a gente volta para a caverna. E a caverna é o lugar de ficar o quê? Escondido. Mas o Senhor não quer um filho escondido. Amém? Sabe, o Senhor quer que eu e você saiamos da caverna. Porque a caverna é o lugar de quem se esconde. Marcelo falou de Abraão, né? E ele falou do eis-me aqui. Não falou? Falou, eis-me aqui. Elias não queria o eis-me aqui. Ele falou, e pelo contrário, ele falou para Deus, ele falou, Deus, só sobrou eu. Só lá, já morreram todos os outros. E eu fui zeloso. Eu fui isso, fui aquilo, mas só sobrou eu. Não quero, cansei, Senhor. É isso que ele está falando, em outras palavras, né? Mas o Senhor sabia que aquele não era o fim para Elias. Amém? Assim como não é o fim para você. Sabe, eu quero nessa noite profetizar na vida de cada um de vocês, que enquanto o Senhor não disser, este é o fim, não é o fim, irmãos. Amém? Sabe, eu quero profetizar um ano de esperança, um ano de força, um ano de renovação, um ano de alegria, um ano cheio da palavra e da presença de Deus. Que esse pão que o anjo deu, e deu de novo, seja o nosso pão. Amém? Seja o nosso pão, que nos fortaleça, não só para caminhar 40 dias e 40 noites, mas para caminhar até o propósito que Deus tem para mim e para você. Amém? Porque Deus tem um propósito, Deus tem planos, e a palavra de Deus fala que Deus tem planos de bênção para cada um de nós. E nessa noite eu quero dizer, Deus tem planos para cada um de vocês, e que esses planos se cumpram. Então que a gente não fique na caverna, que a gente saia da caverna, porque a caverna não é um lugar para nós. Amém? Vamos continuar mais um pouquinho só. E fala assim, né? Aí então fala no 9 que eu li, né? Que ele entrou na caverna, passou a noite, a palavra veio e falou, o que você está fazendo, Elias? Eu acho que Deus chegou e falou para ele, dando uma bronca, Elias, o que você está fazendo aí escondido? E ele responde, né? Senhor, né? Que a gente leu, tenho sido zeloso, papapá. 11, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Aí depois fala lá que veio um vento, né, terremoto, brisa suave. E aí no 13, quando Elias ouviu, né, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? De novo, o que você está fazendo? Sabe, hoje o Senhor te pergunta, o que você está fazendo aí escondidinho? Se eu estou falando aqui, cadê você? Cadê o eis-me aqui? Então, Deus nos chama, amém? Deus nos chama para o eis-me aqui, né? Aí fala que, então, ele tirou a capa para cobrir o rosto, na presença de Deus, né? E ele respondeu de novo, ó, no 14, a mesma coisa. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora estão me procurando para matar-me. 15. O Senhor lhe disse, volte para o caminho para onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Israel, o rei da Síria. Aqui, depois desse 14, ele reage e ele sai da caverna. Sabe, aqui ele fala, Deus fala para ele assim, saia da caverna e vá para o monte. Onde foi que Abraão foi? Para o monte. Sabe, irmãos, no monte é onde está a presença do Senhor. É lá sim que tem a palavra, e é lá sim que Deus vai falar comigo, com você, vai nos dar direção, sabe? Ali o Senhor vai cumprir o que Ele tem de propósito para mim e para você.
sabe? A presença de Deus, a presença de Deus não estava na caverna. A presença de Deus estava no monte, né? E só nessa presença, sabe? Só nessa presença é que parece que Elias, então, acordou. Às vezes a gente fica desanimado, fica cansado, pode deixar até se passar por um período de, sei lá, às vezes depressão, mas na presença do Senhor é onde tem a virada. É onde tem a virada, sabe? Lá é que somos fortalecidos e renovados. O Marçal falou, né, sobre como Abraão confiou entregando o seu único filho. Era o filho da promessa, né? Isaac era o filho da promessa de Deus, né? Sabe, eu quero terminando por aqui. Esses dias nós tivemos a oportunidade, e por isso somos gratos, sabe, de estar com os nossos filhos, né? Tá aqui o Luquinhas, não é mais tão Luquinhas, já é Lucas Grandão, mas é o nosso Luquinhas, a nossa filha, nosso genro, a netinha, nós pudemos estar uns dias aí juntos, né? E é curioso porque ali todos juntos, muitas memórias, muitas lembranças vêm à mente, né? De quando até olhando para a Alice, assim, aí lembra do filho pequeno, da filha pequena, vem as memórias boas, memórias agradáveis. E teve uma situação que o Marçal foi com a Alice para a piscina, né? E ela ficou lá brincando com ele na piscina, e ele chamava, ela pulava, ele segurava, né? E foi bonitinho. E ali que eu me lembrei um pouco também deles, da Michele e do Lucas, criança, né? Então, o Marcelo chamava a Alice, ela pulava, ia, brincava, batia o pezinho. Lembrei da Michele. A primeira vez que a Michele, acho que era a primeira vez que a Michele ia na piscina, ela tinha muito medo de água, muito medo de água. E eu lembro que a gente pôs boinha no braço, outra boinha no braço, segurava, mas ela ficava ali rígida, com medo da água. E ali fomos brincando com ela, com milhares de boinhas, até que ela pudesse se soltar um pouquinho. Em contrapartida desse aqui, eu contava para ele esses dias, falei, você não lembra, né? Ele tinha 2 anos e meio, e a gente estava lá no condomínio onde a gente morava. Ele viu as crianças correndo na piscina, as crianças pularam numa piscina funda. Quando a gente vê esse daqui correndo também, pulando na piscina funda, né? 2 anos e pouco. Sabia nadar? Claro que não. E aí toca nós lá correr para pegar o menino na piscina, né? Porque se jogou na água. E aí a gente se joga atrás para pegar o menino. E eu fiquei me lembrando dessa situação. Falei, puxa vida, né? Como são, assim, situações semelhantes, né, da piscina, mas atitudes, assim, às vezes diferentes, né? Michele se soltando ali, aos pouquinhos, com medo. Alice já estava mais soltinha. Esse aqui que pula, que acha que já é o Aquaman, mas, assim, cada um diferente, né? Mas, sabe, o que Deus falou para mim, no meu coração, que não importa, sabe, se a gente está com medo da água e agarra o pescoço do pai. Deus se deixa agarrar, sabe? Você pode agarrar no pescoço do pai, se você precisar. Fica agarradinho, ele não vai te deixar afundar, sabe? Ou mesmo, se você saltar, saiba que o Senhor vai estar com os braços abertos e vai te segurar. Sabe, Ele vai te segurar, né? E se você for um pouco mais arrojado, como esse aqui foi, e saltou ali, sem mesmo saber nadar, saiba que Ele vai te tirar de lá, Ele vai te socorrer. Esse é o nosso Pai. Foi isso que o Senhor falou no meu coração, sabe? O segredo está em confiar, né? Em confiar. A Michele sabia que ela podia entrar com a gente e ela, apesar dela ter medo, ela entrou e se agarrou, né? A Alice pulou, esse aqui se jogou. Mas com Deus é assim, o segredo é confiar. A gente está falando de fé, né? Abraão confiou. Os discípulos ali, mesmo com Jesus no barco, duvidaram, né? Elias, profeta usado por Deus, temeu, ficou cansado,
Mas a gente sabe que nós sabemos que nós temos um pai que é zeloso, que é cuidadoso, sabe? Agarra no pescoço dele, ou se joga nos braços dele, ou se a situação ficar mais complicada, ele vai te socorrer, sabe? Isso que eu queria dizer para vocês nessa noite, né? Que o Senhor, Ele é bom, Ele é fiel, sabe? E Ele cuida dos filhos. E eu queria terminar a minha parte por um texto a minha parte, um texto que está em João, capítulo 6, versículo 68, né? Fala assim que é Jesus com os discípulos começaram a não aceitar a palavra, ou achar a palavra difícil, ou achar os ensinamentos de Jesus difícil. E ele perguntou depois para os discípulos: vocês também querem me deixar? Né? E Pedro, para mim, a resposta de Pedro é a resposta linda que eu e você temos que ter no coração. E Pedro fala assim: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, irmãos, que este ano de 2025 seja um ano que nós nos lembremos que nós temos um Senhor que tem as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Para o Senhor. Não tenha dúvida de que se há um lugar seguro para mim e para você, é nos braços do Pai. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Amém? Você. Amém. Sabe, ainda falando um pouquinho ainda do nosso passeio, da nossa saída, eu creio que Deus começou a nos mostrar essa confiança, estar confiante nele. E foi interessante porque a nossa netinha, ela é difícil de dormir, só dorme se botar num carrinho e sair rodando, você tem que rodar com ela a calçada, fazer o contorno, sei lá, você tem que fazer vai na rampa, sobe rampa, desce rampa. É um exercício difícil. E aí ela dorme. E eu confesso que eu nunca vi ela dormir no colo de nem dos pais. Nem dos pais. Michele se tranca no quarto lá, eu não sei o que acontece, mas ela dorme. Então, mas eu nunca vi pessoalmente isso acontecer. Mas nós saímos então e começamos a andar com ela. Estava até um momento meio garoando um pouquinho. E eu coloquei ela no meu colo. Silvana falava assim para ela: deita no ombrinho do vovô. E ela começou a deitar no meu ombro. E, de fato, ela veio e dormiu. Só que, como nós estávamos caminhando, não tinha onde colocá-la, nós tivemos que ficar caminhando. E, provavelmente, umas 2 horas e meia, eu fiquei lá segurando ela no colo, dormindo. E ela dormiu. Mas, aí que veio, falar assim: puxa, é assim que Deus espera que nós façamos. Às vezes é difícil dormir, às vezes é difícil descansar, mas nos braços do Pai nós podemos descansar. Sabe, o Senhor me mostra que por vezes nós não estamos descansando e nós estamos precisando descansar. Às vezes nós estamos pensando que temos coisas para resolver lá na frente, mas nós não estamos descansando então. As preocupações, as coisas que nos atrapalham, eu não estou acostumado com isso assim. Confia no Senhor. Sabe, Salmo 23, e aí o Senhor me mostrou mais uma vez o Salmo 23, né, e é super conhecido de todos nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Pode andar o salmo inteiro. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E o versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei aonde? Na casa do Senhor por longos dias. Sabe, irmãos, certamente que a bondade de Deus está com cada um de vocês. A partir do momento que nós vamos viver na casa do Senhor, o Senhor vai estar cumprindo essa palavra em nós. Salmo 37, versículo 3. Vamos ler lá, por favor. 3-7, diz: confia no Senhor, faze o bem e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. 4. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. 6 e 7. E Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Mas eu quero que você guarde essa frase primeira: descansa no Senhor e espera nele. Amém? Sabe, e por último, o Salmo 91, versículos 1 e 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sabe, irmãos, que 2025, eu queria pedir que o pessoal do louvor pudesse vir, 2025, você possa descansar no Senhor. Verdadeiramente descanse no Senhor. Sabe, mesmo que pareçam difíceis as situações, mesmo que as coisas sejam difíceis aí no seu dia a dia, creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não tenho dúvida que Deus, Ele quer isso para mim, Ele quer isso para você, Ele quer isso para a sua casa, Ele quer isso para a sua família, que você descanse nele. Sabe, e assim como a minha netinha deitou no meu colo aqui, fiquei com os braços doendo, viu? 2h30 lá com ela no colo, ela já está pesadinha. Começou a doer o braço. Meu genro perguntava, tá tudo bem aí? Eu falei, não, tá tudo bem. Porque eu não queria abrir mão disso. Engraçado, o pai não quer abrir mão disso. O pai quer que você descanse. O pai quer que você durma. Ele quer que as suas forças sejam renovadas, que tudo que você precisa, Ele está ali, suprindo. Porque nos braços do Pai você vai ver que, se você estiver nos braços do Senhor, você não vai se preocupar mais. Você vai ver a ação do Espírito Santo acontecendo todos os dias. O Senhor, Ele muda as situações. Abraão tinha que entregar o filho, imolar o filho, mas Deus sabia que quando ele pediu aquilo, Ele queria saber até onde você pode entregar. E Deus nos pergunta hoje: até onde você pode entregar? O que você pode entregar?
Deus sabe. Mas você pode entregar mais do que você imagina. Eis-me aqui, disse Abraão 3 vezes. Se nós estivermos nos braços do Pai, com certeza situações vão mudar nas nossas vidas. 2026 vai ser um ano de mudanças. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai mudar a vida de muitas pessoas aqui. Deus já começou essa obra. Deus já começou a fazer isso. E Deus vai mudar mais ainda. E Ele não está te pedindo nada mais do que você faça o altar a Ele. Coloque Ele no altar. Deixe Ele habitar no seu coração. Deixe Ele cuidar da sua vida. Deixe Ele dirigir tudo que você faz. Todos os seus sonhos, Deus tem o controle deles. Bem sei, a palavra, né? A palavra diz: eu bem sei o que eu desejo para vocês, diz o Senhor. Pensamentos de bens, os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, são pensamentos que querem trazer você a uma realidade que você nem imagina, a um descanso onde você não imagina. Ouvir a palavra de Jesus, né, faz bem demais, né, para o nosso espírito. E ainda muitos dias, depois de milênios, tá, de Abraão, Paulo falou que iria ter uma geração, vai ter um povo que é descendente de Abraão. Sou eu e você, tá? Você tem que amém. Eu não sinto muita segurança de vocês. E diz que Abraão ia ser o cara que ia ser imitado por um povo, né, da igreja lá da Vila Ignata da Mepé. Iam ser pessoas parecidas, tá? Eu achei muito bacana aquilo que o pastor Marcelo falou, que em 3 momentos Abraão falou: eis-me aqui. Ele falou: eis-me aqui no começo. Depois de algumas crises, ele falou: segundo, eis-me aqui. Depois de um processo, depois de um tempo, continuou falando: eis-me aqui. E no finalmente, ele continuou falando isso. Eis-me aqui no fim. Então, vamos cantar uma música meio velhinha, é boa a música, tá? Que diz: eis-me aqui. É o primeiro culto, tá? Se a gente lembrar lá para junho, a gente canta de novo para ver se fica valendo, entendeu? Porque Deus diz: eu vou ter uma turma assim. Não é isso? Está escrito mesmo, tá, gente? Se você não está desconfiado, vai curtir um pra você ver. Isso é. E em dezembro, o que a gente vai fazer? Isso.
de 30 segundos. Eu não somente cantei, mas eu te declaro, eis-me aqui. Eu tenho o Espírito Santo. Sozinho eu não consigo. Você vai conversar com o Espírito Santo e dizer, sozinho eu não consigo. As tempestades me assustam às vezes. Mas contigo, parece que as águas se acalmam, né, Espírito Santo? Então, Senhor, Espírito Santo, eu vou conseguir. Eis-me aqui, vai na minha frente, tá bom? Dá para dizer isso? Então, Senhor, as tempestades nos assustam. Mas no meio do ano e no final do ano, com a tua graça e Espírito Santo contando contigo, nós conseguiremos. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo, obrigado pelas tuas palavras. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor nos capacitará. O Senhor terá um povo forte, que independente das tempestades que virão, mas não tem problema, o barco não vai afundar, e confiamos em Ti. Nós te agradecemos pelo culto, pela mensagem.